A trajetória da República Popular da China nas últimas 4 décadas representa um dos mais espetaculares fenômenos geopolíticos e econômicos da história recente. O país transitou de uma posição de simples figurante para se consolidar como um ator fundamental no cenário global, atualmente posicionando-se atrás apenas dos Estados Unidos. Essa transformação acelerada não é resultado de um crescimento orgânico desordenado, mas sim de uma estratégia de longo prazo meticulosamente planejada e executada pelo Partido Comunista Chinês. Neste vídeo, vamos analisar a mecânica dessa ascensão ao status de superpotência emergente, detalhando os pilares econômicos que sustentaram o crescimento inicial e crucialmente delineando o plano estratégico para alcançar a supremacia global até o centenário da fundação da República Popular, que acontece em 2049. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia, história e entretenimento. A fundação material da ascensão chinesa reside nas reformas introduzidas por Deng Xiaoping, que abriram a economia ao investimento estrangeiro direto e pavimentaram o caminho para um modelo econômico orientado para o exportador. Este modelo permitiu que a China se tornasse rapidamente o centro manufatureiro global, aproveitando os custos laborais competitivos e as vantagens da cadeia de suprimentos. O crescimento acelerado foi impulsionado pela dupla alavanca de exportação maciça e investimento sustentado. A importância dos mercados externos para a dinâmica econômica chinesa cresceu significativamente, resultando em um saldo persistente em transações correntes. Esse saldo evoluiu do equilíbrio observado na década de 80 para um impressionante patamar de 5% do PIB na década de 2000. Os superávites em transações correntes, combinados com a entrada contínua de recursos estrangeiros, levaram a uma acumulação sem precedentes de reservas internacionais. Em um período de 30 anos, as reservas saltaram de 10 bilhões em 1980 para 2,9 trilhões de dólares em 2010, chegando a representar quase metade do total mundial. Este acúmulo massivo de capital reflete a disciplina financeira subjacente ao modelo chinês, caracterizada por taxas extraordinariamente altas de poupança e investimento. Durante o período de crescimento acelerado, a poupança permaneceu consistente, próximo ou acima de 50% do PIB, enquanto o investimento se manteve em patamares superiores a 45% do PIB. A priorização do investimento e da poupança sobre o consumo doméstico por décadas gerou a base material e o capital de giro necessários para financiar as fases subsequentes da estratégia, notadamente a modernização tecnológica e a projeção geopolítica externa. Esta independência financeira, garantida pelo controle estatal sobre os 2,9 trilhões de dólares em reservas, é um pré-requisito fundamental para desafiar a hegemonia econômica ocidental. A China, ao autofinanciar sua expansão e seus projetos estratégicos, evita a dependência de financiamento externo e a consequente vulnerabilidade à volatilidade do mercado ou à pressão de credores internacionais, reforçando o controle do Partido Comunista sobre a política macroeconômica. Após o pico do modelo exportador, o governo chinês reconheceu a necessidade de reequilibrar o crescimento para garantir a estabilidade social. O foco se deslocou para a elevação do consumo doméstico e a mitigação das desigualdades. Estratégias foram implementadas, incluindo a elevação real do salário mínimo e a expansão dos benefícios assistenciais. Um exemplo dessa reorientação foi a alteração da definição de pobreza rural, habilitando uma estimativa de 100 milhões de pessoas adicionais a receberem assistência, visando fortalecer a base de consumo. A estratégia de longo prazo da China está codificada nas metas dos 2 centenários, que estabelecem um roteiro claro e unificado para a transformação nacional e a ascensão ao poder global, servindo como principal instrumento de legitimação política do Partido Chinês. As metas foram formalizadas no 18º Congresso Nacional do Partido Comunista, fortalecendo marcos temporais cruciais para o projeto de modernização do socialismo. No primeiro centenário, que foi até 2021, foi definida e concretizada a construção integral da sociedade moderadamente próspera. Essa meta foi alcançada com a duplicação do PIB e da renda per capita da população urbana e rural em relação aos níveis de 2010. Já a meta para o segundo centenário, que ocorrerá em 2049, coincide com o centenário da fundação da República Popular da China. O objetivo é transformar o país em um país socialista modernizado, próspero, democrático, civilizado e harmonioso, que alcance o padrão dos países desenvolvidos e até ser a maior potência do planeta. Este ambicioso projeto constitui a base para a realização do sonho chinês, integrando os
os interesses de toda a população e fornecendo uma visão clara do futuro brilhante do país. O sucesso do primeiro centenário é visto como um trampolim para iniciar a nova marcha para a construção integral de um país socialista modernizado, impulsionando o avanço para a meta de 2049. A capacidade de manter um planejamento estratégico de 50 a 70 anos é uma vantagem estrutural significativa. Ela permite que Pequim sustente investimentos complexos de longo retorno, como a autossuficiência tecnológica e infraestrutura global, conhecida como BRI, mesmo em face à volatilidade econômica de curto prazo. A escolha do termo país socialista modernizado demonstra a intenção da China de ser não apenas uma potência econômica, mas também uma potência ideológica, oferecendo um modelo de desenvolvimento e governança distinto ao mundo. A próxima fase da ascensão chinesa exige uma ruptura com o modelo de baixo custo. O Made in China 2025 é o eixo central do plano tecnológico, visando garantir a autossuficiência e a liderança na quarta revolução industrial. O Made in China 2025 é uma política industrial ambiciosa, cujo objetivo é fazer a China avançar de fábrica do mundo e produtora de bens de baixa tecnologia com base em baixos custos de mão de obra para uma potência em tecnologia com maior valor agregado. Uma meta crucial é aumentar a participação de fornecedores chineses de componentes básicos essenciais e materiais básicos importantes para 70% do mercado doméstico. Esta política de substituição de importações direcionada abrange setores como tecnologia da informação, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, equipamentos aeroespaciais e veículos de energia verde. Essa redução da dependência ocidental seria uma estratégia para evitar possíveis sanções futuras dos Estados Unidos que prejudicariam sua estratégia de longo prazo. A aceleração tecnológica chinesa é uma resposta não apenas à ambição, mas também a uma necessidade estrutural imposta pela crise demográfica. O modelo de crescimento baseado em mão de obra barata tornou-se insustentável devido à redução da força de trabalho e ao aumento de custos trabalhistas. Para cumprir as metas de prosperidade de 2049, a China deve compensar a escassez de trabalho com um aumento massivo na produtividade através da automação, robótica e inteligência artificial. A inteligência artificial e o machine learning são, portanto, áreas estratégicas críticas para a sobrevivência econômica chinesa. A China tem demonstrado um compromisso financeiro sem precedentes com essa transição. Os gastos em pesquisa e desenvolvimento atingiram 2,18% do PIB em 2018, totalizando mais de 293 bilhões de dólares, com um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior. O país caminha para se tornar o maior investidor em pesquisa e desenvolvimento do mundo. Esse investimento maciço está se traduzindo em resultados concretos. Em 2024, a China ingressou pela primeira vez no top 10 do Índice Global de Inovação, um salto significativo em relação à 22ª posição que ocupava em 2017. Além disso, a China liderou com cerca de 25% dos pedidos globais de patentes em 2024 e abriga 24 centros de inovação ativos, superando os 22 dos Estados Unidos. No domínio da infraestrutura digital, a China está na vanguarda. O país lidera o avanço do 5G e impulsiona a próxima geração do 5Ga, como o pilar da economia digital global. As três principais operadoras chinesas planejam ativar o 5Ga em mais de 300 cidades no ano corrente, com metas de expansão para todo o território até 2027. A busca pela autossuficiência tecnológica, com a meta de 70% de conteúdo doméstico em componentes essenciais e a liderança em infraestrutura global como o 5Ga, aceleram a fragmentação das cadeias de suprimentos globais. Essa estratégia, em paralelo com as contramedidas americanas, força uma competição pelo estabelecimento de padrões tecnológicos, ao criar um ecossistema digital autossustentável. A China visa ditar os padrões da próxima revolução industrial, o que pode levar à formação de dois blocos tecnológicos distintos, um alinhado ao Ocidente e o outro à esfera da influência chinesa. Países terceiros que não investem em sua própria musculatura tecnológica, como o Brasil, por exemplo, correm o risco de aumentar a dependência de commodities e ficar preso à escolha de terceiros. Para além das fronteiras internas, o plano chinês de superpotência se manifesta na expansão da influência geopolítica e financeira de Pequim. A China lançou, então, o seu projeto BRI, também conhecido como a Nova Rota da Seda. Trata-se de um mega projeto de infraestrutura e investimento global lançado pela China em 2013, sob a liderança do presidente Xi Jinping. A nova doutrina geopolítica serve a um duplo propósito estratégico: aliviar os desafios internos, como o excesso de capacidade de produção em setores chaves como aço, cimento, construção naval, exportando essa capacidade
capacidade excedente através do investimento direto, além de formar novas cadeias globais de valor. Essas novas cadeias globais são projetadas para combinar a tecnologia chinesa de nível médio com a mão de obra barata e matérias-primas dos países em desenvolvimento abarcados pelo projeto. O objetivo ao financiar portos, ferrovias, estradas e projetos de energia da África e América Latina é estabelecer uma esfera de influência econômica baseada em uma rigorosa dependência de investimento chinês. Os empréstimos e investimentos diretos fornecidos frequentemente incluem a obrigação de o país anfitrião utilizar a tecnologia, equipamento e materiais chineses, além de contratar especialistas do país para a operação e manutenção das instalações. Este mecanismo estende a proteção industrial chinesa, garantindo demanda externa para as empresas nacionais e estimulando interações dentro da esfera econômica de Pequim. A China também vem trabalhando para fortalecer sua moeda yuan frente ao dólar, como uma possível opção para uma moeda internacional global. O objetivo final de se tornar a maior potência global em 2049 exige uma modernização militar que transforme o Exército de Libertação Popular em uma força de classe mundial, capaz de projetar poder global e proteger os vastos interesses econômicos criados pela BRI. A estratégia militar está profundamente interligada com o plano tecnológico. O sucesso da política industrial é o pré-requisito para o poderio militar, uma vez que a capacidade militar de produzir internamente semicondutores avançados, sensores e sistema de inteligência artificial é vital para o desenvolvimento de armamentos de última geração. A busca por autossuficiência tecnológica garante que as forças armadas chinesas não sejam vulneráveis a embargos externos ou a restrições de exportação de tecnologia estrangeira, como as que os Estados Unidos tentam impor. Assim, a inovação civil em inteligência artificial, machine learning e robótica tem aplicações militares de duplo uso diretas, impulsionando o desenvolvimento de capacidades de guerra moderna e cognitiva. A modernização militar visa fechar a lacuna tecnológica e de capacidade com os Estados Unidos. O foco estratégico reside no desenvolvimento de uma frota naval capaz de operar em oceanos distantes para garantir a segurança das rotas marítimas em todo o mundo. O investimento em mísseis e sistemas avançados projetados para negar ou dificultar o acesso militar estrangeiro, ao que Pequim considera sua esfera de influência regional, particularmente ao Mar do Sul da China, e também no domínio inteligência artificial e guerra cibernética, essenciais para qualquer conflito futuro. Ao alcançar a autossuficiência e a paridade tecnológica militar, a China busca contestar a supremacia americana não apenas em seu entorno regional, mas em escala global, posicionando-se como uma potência hegemônica capaz de impor seus próprios termos na ordem internacional até 2049. Apesar da impressionante trajetória de crescimento e do planejamento rigoroso, o plano chinês para a supremacia global é confrontado por desafios estruturais internos que introduzem riscos significativos e podem alterar a velocidade de execução da estratégia de 2049. O legado da política do filho único resultou em um desequilíbrio populacional, com dezenas de milhões de homens a mais do que mulheres e uma força de trabalho em declínio. Em 2023, a Índia ultrapassou a China como um país mais populoso do mundo, acentuando a pressão sobre a base ativa chinesa. A redução da força de trabalho tende a aumentar os custos trabalhistas, o que por sua vez pode pressionar a inflação global dos produtos manufaturados. Isso intensifica o processo de mudança de parques industriais que antes estavam na China para países asiáticos ou sul-americanos, minando o papel chinês como centro manufatureiro de baixo custo. A crise demográfica não é apenas um problema social, mas uma restrição macroeconômica que força a China a investir agressivamente em inteligência artificial e robótica, transformando essa política em uma questão de sobrevivência econômica e não apenas de ambição industrial. O setor imobiliário, que tem sido um motor crucial de crescimento e fonte de riqueza para famílias chinesas, enfrenta uma crise prolongada. Existem relatos de quedas acentuadas no valor de propriedades, chegando a 20% em cidades como Pequim. Essa crise representa um risco sistêmico, dada a escala da dívida imobiliária e sua importância para o financiamento dos governos locais. Portanto, a ascensão da China ao status de superpotência emergente é o resultado de uma grande estratégia de múltiplas décadas que transacionou habilmente de uma base material sólida, como a acumulação massiva de capital via exportação e investimento, para uma ambição de domínio tecnológico e projeção de poder global. O sucesso da China, caso o plano de 49 for bem sucedido, reconfiguraria a ordem mundial de forma fundamental. O país não apenas desafiaria a supremacia econômica e militar dos Estados Unidos, mas também ofereceria um modelo de desenvolvimento e governança alternativo ao ocidental. No entanto, o ritmo e a estabilidade da execução desse plano dependem da gestão eficaz e dos desafios internos.
anos. A crise demográfica exige que a China mantenha o investimento em produtividade e automação em níveis máximos, enquanto a crise da dívida e o estresse imobiliário drenam o capital e a atenção política necessária, introduzindo a volatilidade de alto risco no caminho rumo a 2049. A competição entre a visão de longo prazo da China e as vulnerabilidades internas e as pressões geopolíticas externas definirá a próxima era da política internacional. E aí, você acha que a China conseguirá se tornar a maior potência militar e econômica mundial, superando os Estados Unidos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber o porquê Vladimir Putin ordenou a invasão da Rússia à Ucrânia, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado e até a próxima!